Olá, boa noite. Boa noite. Evangelização é tema da segunda pregação da Quaresma na Cúria Romana. Membros do clero e leigos se reuniram para o balanço da etapa continental do Sínodo da América Latina e Caribe. Mutirão de confissões acontece em todo o país para atender os fiéis que se preparam para a Páscoa. ONU manifesta preocupação com os confrontos violentos no leste da República Democrática do Congo. Governo Lula anuncia medidas de reajuste na merenda escolar. Estudantes têm dificuldades com o pagamento do FIES. Dívidas ultrapassam 11 bilhões de reais. Preço da cesta básica sofre queda em 13 de 17 capitais pesquisadas. Veja também a história e o significado dos vitrais das arquiteturas de capelas e igrejas brasileiras. E a programação do final de semana na sede da Canção Nova, o acampamento de cura e libertação. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Este foi o tema da segunda pregação da Quaresma para a Cúria Romana nesta sexta-feira. A reflexão dedicada à evangelização foi feita pelo pregador da Casa Pontifícia, Cardeal Raniero Cantalamessa. A evangelização está no centro das atenções do magistério papal, afirmou o Cardeal Raniero Cantalamessa no início da reflexão quaresmal. Segundo o religioso, esta característica pode ser observada na história da Igreja desde a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de São Paulo VI a Evangelii Gaudium do atual Sumo Pontífice. All'Evangelii Gaudium dell'attuale Pontefice. Para o cardeal, a definição mais inspiradora da evangelização é a que se lê na primeira carta de São Paulo. No texto bíblico, os apóstolos são definidos como aqueles que evangelizaram em virtude do Espírito Santo. Esse é o essencial da missão, isto é, o conteúdo que é o evangelho e o seu método, o Espírito Santo, explicou Cantalamessa. A partir da interpretação das Sagradas Escrituras, o religioso fez um convite aos cristãos. Convido a todos a renovar hoje mesmo seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de encontrá-lo, de procurar por ele dia a dia sem cessar. Frei Raniero explicou que o encontro pessoal com Cristo é como estar pessoalmente com alguém, depois de conhecê-lo apenas por fotografia. Disse também que todos correm o risco de identificar livros, doutrinas, heresias e conceitos sobre Jesus, mas não o conhecer de fato. Afirmou que, para muitos, mesmo batizados, Jesus é um personagem do passado, não uma pessoa viva no presente. O pregador da Casa Pontifícia também partilhou uma vivência pessoal. Contou que a maioria das pessoas que conheceu teve uma experiência com Cristo a partir do encontro com o próximo, escuta ou em um momento de grande sofrimento. Não posso omitir, pois assim aconteceu também comigo. Recebi o chamado batismo no Espírito, revelou o cardeal. Dall'aver ricevuto il battesimo nello Spirito. Na conclusão do discurso, Frei Cantalamessa citou o Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. A obra sugere um caminho para começar ou renovar o encontro pessoal com Cristo. Este é um dom místico e secretíssimo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Só o tem quem está inflamado profundamente pelo fogo do Espírito Santo. Se non chi è infiammato nell'intimo dallo Spirito Santo mandato da Cristo sulla terra. Foi apresentado hoje em Brasília o balanço da etapa continental na América Latina e Caribe do processo sinodal. Vamos chamar Ronaldo da Silva na capital federal para falar sobre os resultados desse encontro. Ronaldo, boa noite. É, exatamente, viu? Boa noite a você e boa noite a tanta gente que agora nos acompanha. Membros do clero e leigos estiveram reunidos desde o dia 6 com representantes da Igreja do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Esta é a primeira vez que o Sínodo vai receber contribuições dos católicos batizados do mundo inteiro. A etapa final será realizada em 2024.
Sinodalidade significa caminhar juntos. O sínodo é convocado pelo Papa a cada 4 anos ou quando se faz necessária a discussão sobre determinado tema. Os bispos são chamados para discernir sobre os caminhos da Igreja, guiados pelo Espírito Santo. No processo sinodal de 2021 a 2024, o Papa Francisco convocou os batizados do mundo inteiro para darem contribuições e apontarem caminhos que deverão ser seguidos. Na etapa continental foram debatidos os mais diversos temas e reunidos em um documento conjunto da América Latina e Caribe, que agora será estudado na etapa final em Roma. O secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, disse ter sido uma oportunidade para debater temas que geralmente não são discutidos de forma ampla pela Igreja. O que vai se conseguir? O que já se conseguiu. Podemos acolher, podemos falar, podemos conversar sobre esses assuntos que até então não eram explicitamente tratados. O clericalismo e uma maior participação das mulheres nas tomadas de decisão foram os temas comuns entre os países latinos. Para a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Sônia Gomes, os encontros do Sínodo foram um sinal para tornar os batizados corresponsáveis pelas decisões da Igreja. Nós queremos contribuir, nós queremos ser responsabilizados no sentido para uma evangelização e para um anúncio mais profético de Jesus Cristo nos ambientes onde muitas vezes a igreja e estrutura não chega. Para Dom Jorge Lozano, secretário-geral do CELAM, foi uma experiência marcante de troca de experiências entre leigos e clero. Aqui se pôde falar abertamente em um espaço de diálogo e confiança, e isso foi muito bom. Com o encerramento da etapa continental, uma síntese dos temas debatidos será elaborada e vai se juntar às contribuições das dioceses de todo o mundo na etapa final em 2024. O governo Lula está tentando convencer deputados e senadores a retirarem a assinatura do requerimento que pede a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do dia 8 de janeiro. A estratégia do governo é oferecer aos parlamentares que desistirem da assinatura a indicação de cargos no segundo escalão na direção de órgãos como, por exemplo, o Banco do Nordeste. Integrantes do governo defendem que uma CPMI agora possa atrapalhar votações importantes como a da nova âncora fiscal e a reforma tributária. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o governo não conta com apoio suficiente na casa para a aprovação de matérias. Os parlamentares que apoiam a criação desta CPMI argumentam que é essencial esclarecer o que aconteceu antes e no dia em que os 3 poderes foram depredados. E começou a valer este mês a lei que dispensa o consentimento do cônjuge para autorizar a laqueadura em mulheres e vasectomia em homens, que é uma esterilização cirúrgica. E a taxa de arrependimento após esse procedimento é alta. Além disso, os médicos e a Igreja Católica alertam que esse método não é a melhor opção. A nova lei reduz para 21 anos a idade mínima para a realização dos procedimentos no país. Antes, o paciente teria que ter 25 anos. A idade mínima não será exigida para quem tem pelo menos 2 filhos vivos. A mulher pode solicitar laqueadura durante o período do parto, o que não era permitido na legislação anterior. Outra mudança é na autorização do procedimento que impossibilita a concepção. Não é necessário o consentimento do cônjuge. A lei estabelece um prazo de 60 dias para que as pessoas possam pensar e, eventualmente, evitar que laqueadura ou vasectomia sejam realizadas. Prova disso é a taxa de arrependimento após a esterilização. De acordo com estudos de universidades públicas, cerca de 10% das pessoas que são submetidas a esse tipo de cirurgia se arrependem. Lenito está entre esses pacientes. Me arrependi do procedimento. Eu acho que daria para, se eu tivesse esse conhecimento, desse discernimento um pouco antes, eu teria não realizado esse procedimento, porque é uma coisa definitiva para o fim para a gente corta esse vínculo para sempre. Esta médica explica as consequências do procedimento.
Parece simples, mas existem complicações. A laqueadura pode causar alterações no ciclo menstrual, dor pélvica crônica, endometriose. E um dos fatores mais importantes e que muito pouco se fala é sobre o impacto emocional nas mulheres. Em uma sociedade em que as pessoas buscam resolver tudo de forma rápida, é preciso parar e analisar os fatos. A Igreja Católica é contra o processo de esterilização. Acredito que pessoas muito jovens, com 21 anos de idade, não tenham uma maturidade suficiente para poder decidir e deliberar adequadamente sobre uma decisão tão importante quanto essa. O planejamento familiar precisa ser um diálogo constante na vida dos nossos casais. E o amor é o alicerce que sustenta tudo isso. O Catecismo da Igreja Católica não deixa dúvidas, a não ser por indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, as amputações, mutilações ou esterilizações diretamente voluntárias de pessoas inocentes são contrárias à lei moral. O que a Igreja recomenda é o uso do método Billis, uma técnica natural. Os métodos naturais são muito eficazes. Até porque eles chamam a responsabilidade para a pessoa humana, que precisa conhecer profundamente do seu corpo, do seu psicológico, da sua dimensão espiritual, inclusive. E é óbvio que é necessário um aprofundamento, um conhecimento, um estudo, assim como é necessário para os outros métodos que não são naturais. A vida é um dom e as Sagradas Escrituras ensinam que os filhos são heranças do Senhor. Me recordo de uma palavra de João Paulo II, nosso querido saudoso Papa da Família. Ele disse assim, num dos documentos dele, que dizendo para os casais, para as famílias, vocês não podem considerar os filhos como adjuntos incômodos. Ele usou esse termo, pelo menos na tradução para o português, e incentivava a abertura à vida. Nossa participação fica por aqui. Desejo a todos um bom final de semana. Na segunda-feira a gente se encontra novamente. Boa noite a todos. Reinaldo e Yara, eu volto com vocês. Boa noite, Ronaldo. Um ótimo final de semana para vocês aí. O governo federal anunciou hoje 2 novas medidas. O reajuste da merenda escolar e a plataforma Mãos à Obra, programa que vai mapear as obras a serem retomadas nas áreas de saúde, educação, esporte e cultura. Vamos ao vivo com a repórter Camila Castro, que acompanhou o evento. Camila, boa noite. Oi, Yara, boa noite a todos. O governo anunciou que vai aumentar o repasse a estados e municípios para a compra da merenda escolar, que ficou congelado por 5 anos. O reajuste, já a partir deste mês, será de 39%. Nos ensinos fundamental e médio, 24 milhões de alunos vão ser beneficiados. Para as crianças da pré-escola e estudantes indígenas e quilombolas, o reajuste será de 35% e 28% para creches, escolas de tempo integral e de educação de jovens e adultos. Também foi anunciada a plataforma Mãos à Obra, voltada para mapear o conjunto de obras que estão paralisadas no país e que necessitam ser retomadas. A definição dessas demandas para a plataforma será feita por gestores locais ou serão responsáveis por alimentar a base de dados do Mãos da Obra. O governo vai priorizar equipamentos de saúde, educação, esporte, cultura, além de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Os prefeitos dos municípios terão até o dia 10 de abril deste ano para incluir, então, as informações. Eu volto com vocês, um excelente fim de semana e até segunda. Até segunda. Boa noite, Camila. Estudantes que concluíram o ensino superior pelo Fundo de Financiamento Estudantil expressam preocupação porque não conseguiram pagar as parcelas do financiamento do governo federal. De 2021 para cá, as dívidas atrasadas quase dobraram. Bruno se formou em fisioterapia em 2021. Ao ingressar no curso desejado, aderiu ao FIES e, para conseguir concluir a faculdade, teve auxílio do ProUni.
A gente fica naquele, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou conseguir pagar? Como vai ser? Aí, a partir do momento que a gente conseguiu, né, o FIES, que realmente deu a entrada, aí engrenou, né? A gente realmente dá até um alívio, né? Depois que a gente começa a ver que aprovou e começar a faculdade de verdade, né? Que é o sonho de todo mundo é passar, mas só que depois que a gente passa, a gente tem que permanecer. O governo federal aponta que mais de 11 bilhões de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil já deveriam ter sido pagas. O atraso no pagamento do FIES e de outras demandas financeiras não está relacionado apenas à crise econômica. A dificuldade de espaço no mercado de trabalho também é um fator determinante para a inadimplência. Geralmente, o aluno ele não pensa como profissional quando ele inicia num curso superior, ele pensa como estudante, mas ele tem que pensar como profissional. Então, começar a montar a carreira logo no início do curso, ou a partir de um determinado momento em que ele toma consciência disso, e não deixar para o final da carreira. Com os pés no mercado de trabalho, fica mais fácil planejar o pagamento do FIES. E a dica é se organizar para quitar o boleto e não deixar para a última hora. E quem está terminando o curso, ele fazer uma programação, uma preparação para o pagamento do FIES. Não se esquecer que ele deve o FIES e que o salário que ele vai receber, ele já precisa descontar o valor que ele vai dever para o FIES. Hoje o fisioterapeuta trabalha em uma clínica e faz atendimentos domiciliares, fruto da intensa dedicação aos estudos. No meu caso foram 4 anos de faculdade em período integral no último ano, então foi bastante luta, bastante estudo, então no final você dá um ufa, graças a Deus consegui. E a sensação de felicidade, de dever cumprido, e também a sensação, calma, não posso parar por aqui, tenho que seguir. Estou feliz, graças a Deus consegui, graças a Deus estou trabalhando na área que eu gosto, que eu amo, só que não pode parar por aqui. Agora a gente tem que levar essa felicidade e crescer, né, junto com ela. E o prazo da inscrição para o FIES deste ano termina daqui a pouco, às 11h59 desta noite, horário de Brasília. O sacramento da reconciliação faz parte da preparação para a Páscoa, recomendada pela Igreja durante a Quaresma. Por este motivo, paróquias de todo o país realizam mutirões de confissão. Vamos para São Paulo, onde está Elane Gomes, porque tem movimentação grande pelo país. É isso mesmo, Elane? Boa noite. É isso mesmo, boa noite para você também e boa noite para você que nos acompanha. Para atender melhor aos fiéis que buscam a confissão neste período, os sacerdotes realizam um mutirão de confissões em dias determinados. Nossa equipe também mostra a importância do sacramento da penitência neste tempo. Veja na reportagem. Durante a Quaresma, um dos sacramentos mais buscados pelos cristãos é o da confissão. Então, entre os 7 sacramentos, tem 2 que são especiais em si, que seria o da cura, que a gente pode receber todas as vezes que for necessário. Então, o sacramento da confissão é um deles, que nós recebemos todas as vezes que é necessário, todas as vezes que nós queremos nos purificar. E dentro do período da Quaresma é o tempo da conversão, por isso ele se torna um sacramento especial. Neste período, muitas paróquias realizam os chamados multirões de confissão. O site da Arquidiocese de Brasília, por exemplo, disponibiliza os horários diários para o atendimento. Em Belo Horizonte, o Santuário São José atenderá confissões periodicamente durante os 40 dias de preparação para a Páscoa. E em São Paulo, diversas paróquias da Arquidiocese também realizam plantões. No Santuário e Convento de São Francisco, as confissões acontecem inclusive aos finais de semana. Frei Galvão morou aqui, que foi um grande confessor, né? Morou aqui há mais de 60 anos. E sempre existiu confissão neste convento. O que nós, freis, fazemos mais aqui? Atender confissão, né? Porque São Francisco de Assis, que é o nosso pai, o nosso padroeiro, nos ensina que nós devemos estar abertos para escutar o outro. O sacramento da confissão é o sacramento principal dessa escuta. Para o sacramento da confissão, também é importante estar preparado. E o exame de consciência faz parte dessa reflexão penitencial. Existe um exame de consciência, que seria pegar os 10 mandamentos, em cima dos 10 mandamentos, pensar
como eu estou vivendo a minha vida. Se eu estou conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, se eu estou conseguindo viver com a minha família, se eu estou conseguindo olhar para o outro também, porque o sacramento da confissão é olhar, me purificar, mas também tem um olhar para fora. Então aí nós vamos fazer uma bela e uma boa confissão. Bom, e no Paraguai acontece neste final de semana, na cidade de Assunção, o Encontro Geração PHN. O evento é promovido pela comunidade Canção Nova e será realizado no ginásio da paróquia San Roque González de Santa Cruz. Cerca de 500 jovens paraguaios e argentinos são esperados para o encontro, que marca também a retomada dos grandes eventos da Missão Canção Nova no Paraguai. O PHN vai contar com a presença do missionário Peter de Laura. Daqui a pouco a gente volta aqui de São Paulo para falar do valor da cesta básica. Até já! O preço da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais do país pesquisadas. Voltamos a São Paulo para falar com Elane Gomes. Elane. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. São Paulo teve o valor mais caro e Aracaju o mais barato. As maiores quedas no valor da cesta básica ocorreram em Belo Horizonte, seguido de Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Os preços subiram mais em 4 capitais das regiões Norte e Nordeste: Belém, Natal, Salvador e João Pessoa. Os principais produtos que tiveram queda de preço foram o óleo de soja, o tomate e o café em pó. Já os que aumentaram a cesta básica foram o pão francês, o feijão, o arroz agulhinha e o leite integral. A cesta mais em conta foi encontrada em Aracaju por R$ 552,97. E a cesta mais cara em fevereiro foi a de São Paulo, no valor de R$ 779,38. Com base no preço da cesta básica de São Paulo, o Diese estima que o valor do salário mínimo necessário para o trabalhador conseguir cobrir a alimentação básica, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência deveria ser de R$ 6.547,58, ou seja, 5,03 vezes o valor atual, que é de R$ 1.302. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. Bom, a gente fica por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta com informações direto de São Paulo. Desejo a todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Boa noite para todos aí em Cachoeira Paulista, é com vocês. Boa noite, bom fim de semana, Elane, muito obrigado. E agora vamos com informações do tempo. Yara Naires, como está a previsão do tempo para esse fim de semana, hein? Olha só, Reinaldo, neste fim de semana, a presença da frente fria no sul e no sudeste vai intensificar as chuvas e aumentar a nebulosidade nessas regiões. Os temporais começam logo cedo no norte paulista e Triângulo Mineiro. As temperaturas ficam na casa dos 32 graus no Rio de Janeiro e 33 em Porto Alegre. Nas demais regiões, o tempo permanece com pancadas fortes de chuva. No Amazonas, Acre, Pará, sudoeste do Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Para quem vem até Cachoeira Paulista participar do acampamento de cura e libertação, o fim de semana será quente, com máximas que atingem os 29 graus amanhã e 28 no domingo. E pode chover, por isso venham preparados. Antes de encerrarmos um evento histórico, um ciclone tropical que causa transtornos por onde passa está se formando na costa norte da Austrália. É o Fred. Além de levar temporais volumosos e ventos fortes, pode também quebrar o recorde de ciclone tropical mais duradouro do mundo. A meteorologista Karine Gama nos traz as informações. Até então, este título era do furacão John, que
que aconteceu no ano de 1994 e durou 31 dias, se formando nas áreas mais ao leste do Oceano Pacífico. Já o ciclone tropical Fred se formou na costa norte da Austrália no dia 6 de fevereiro e deve se estender até o dia 19 de março. Fred atravessou todo o Oceano Índico Sul até chegar na costa leste da África. Já passou por países como Moçambique e também Madagascar e ainda se torna ativo. Uma das suas principais consequências ainda são os ventos e a condição de chuvas torrenciais que deve atingir países africanos, como a região de Moçambique, Malauai e também Zimbábue. Estamos de volta com notícias internacionais. A Agência da ONU para os Refugiados expressou preocupação com os confrontos violentos no leste da República Democrática do Congo. Centenas de milhares de pessoas tiveram de deixar as casas. Somente em fevereiro, quase 300 mil pessoas surgiram pelos territórios de Utshuru e Masisi, na província de Kivu do Norte. Já são mais de 800 mil refugiados desde março do ano passado, como explica esse porta-voz da Acnur. Os civis continuam pagando um preço pesado e sangrento pelo conflito. Mulheres e crianças que escaparam por pouco da violência agora dormem ao relento. O governo do Congo declarou estado de sítio em Kivu do Norte e na vizinha Ituri em 2021, em uma tentativa de conter a violência desenfreada das milícias na região, que é rica em minerais no país. Mas os assassinatos e as atividades rebeldes persistiram. O grupo, classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, já declarou fidelidade ao Estado Islâmico. A ONU, entretanto, afirma que há poucas evidências de conexões desse grupo com outras redes de militantes da facção. Agentes das Nações Unidas intensificaram a assistência humanitária, mas ainda há dificuldades para acessar os deslocados por conta da violência. O Conselho de Segurança iniciou uma visita à região que segue até esse final de semana. Um dos principais objetivos é avaliar a situação em áreas de conflito e os efeitos da violência sobre os civis. Nesta semana, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, saudou o início de um possível cessar-fogo no país africano, que foi anunciado pelo presidente de Angola. O presidente da China, Xi Jinping, foi reconduzido hoje ao cargo por unanimidade. Trata-se do terceiro mandato que irá durar 5 anos à frente de uma das maiores potências do mundo. Xi Jinping, recém-eleito presidente da República Popular da China, fez uma promessa pública de lealdade à Constituição em Pequim nesta sexta-feira. Com um emblema nacional pendurado no alto do auditório do chamado Grande Salão do Povo, uma cópia impressa da Constituição foi trazida ao palco pelos guardas de honra. Levantando a mão direita em punho, Xi Jinping fez o juramento solene. Xi Jinping foi eleito por unanimidade por quase 3 mil parlamentares em uma eleição onde não havia outro candidato. Trata-se do líder mais poderoso do país desde Mao Tse-tung, que ficou 27 anos no poder. A votação durou cerca de 1 hora e a contagem eletrônica foi concluída em cerca de 15 minutos. Xi Jinping também recebeu votos unânimes para um terceiro mandato como presidente da Comissão Militar Central do país. O novo mandato o coloca diante de muitos desafios no campo econômico. No ano passado, em 2022, a China cresceu 3%, segundo menor crescimento desde 1976. Só não cresceu menos em 2020, ano da pandemia, em que o líder chinês adotou uma política mais restritiva, o que provocou forte desaceleração. Neste ano, a meta é de um crescimento de 5%, bem abaixo dos 10% ao ano, que a China cresceu nos últimos 20 anos. Agora uma dica para o fim de semana, e boa dica! A Canção Nova realiza um acampamento de cura e libertação na sede da comunidade no interior de São Paulo. Está interessado em participar ou recomendar a vinda de algum amigo ou familiar para vivenciar este momento? Emerson Tersigni traz as informações.
Para a gente falar mais a respeito deste acampamento de cura e libertação, que começa hoje na Canção Nova e vai até o próximo domingo, dia 12, a gente conversa neste momento com o Padre Wagner Bahia, da comunidade Canção Nova. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor falasse qual a necessidade de realizar este acampamento em tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo. Então, esse acampamento tem como princípio, o chamado dele, não vos deixeis seduzir pelo mal. E o mundo hoje está atravessando uma crise muito grande, seja política, seja religiosa, seja familiar. Então o mundo hoje está vivendo um caos na sua dimensão, tantas situações, né, calamitosas que nós estamos vendo aí. E aí nós temos que acordar também porque o que está acontecendo. Com certeza. E com relação à programação, o pessoal pode aproveitar também confissões, santas missas, participar das pregações. São muitas as atividades nesses 3 dias, não é mesmo, padre? Sim, nós temos aqui sempre na Canção Nova diversas outras paralelas que vão estar juntos. Nós temos a Santa Missa no Santuário, que vai ter também as pessoas que vêm. Temos nosso atendimento de oração, que é na Casa de Maria, tem um grupo de pessoas que atende para algumas necessidades. Temos o confessionário, que nos intervalos, às vezes a pessoa pode vir para participar também, né? Camisetas e terços, tudo aquilo que é necessário para a pessoa já se revestir de uma vida nova, que é a Canção Nova, um homem novo para o mundo novo, né? Que Deus quer para cada um de nós, tá bom? Perfeito, padre. Obrigado por aceitar o nosso convite. Deus abençoe. Bom acampamento para o senhor e para todos aqueles que estarão vindo aqui à Cachoeira Paulista participar deste momento de graça e de bênção. Lembro a todos que a programação completa do acampamento de cura e libertação está disponível no site eventos.cançãonova.com. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. Vai ser muito bom, está imperdível. O Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação e celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas pela Canção Nova, contamos com sócios, amigos e benfeitores que nos ajudam na caminhada de evangelização. Estamos com 31% de nossa meta na campanha desse mês. Seja Canção Nova com a gente, acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição. Você já entrou em alguma igreja e ficou impressionado com os vitrais? Esta arte sacra surgiu na Europa no 10º século com o objetivo de ilustrar as cenas bíblicas. Hoje nós te convidamos para saber mais sobre a produção e o significado dos vitrais das igrejas brasileiras. Confira na reportagem de Jean César e Genilson Passetti. Olhos concentrados e mãos atentas aos detalhes de um quebra-cabeça. Pouco a pouco, os diferentes tipos de vidros e suas cores vão dando forma a uma imagem. Vitral não é uma coisa que você faz do dia para a noite, é bem demorado. Eu costumo fazer uma janela por mês, porque tem todo o corte do vidro, né? Tem vitrais, por exemplo, aqui, por exemplo, só esse pedacinho tem 91 peças de vidro. Boa parte dos vidros utilizados na construção desta obra é importada. Esses vidros são assim, esse, por exemplo, é um vitral que tem 3 tipos de vidro. É um vidro float, que é um vidro de janela, que é esse aqui. É um vidro normal, né, que a gente chama vidro float. Aí nós temos um vidro texturizado aqui, esse vidro aqui é importado. Esse vidro verde é importado e esse vidro amarelo é importado. Esse já é um vidro mais comum, que chama o ártico, que hoje já não é mais fabricado no Brasil. No Brasil não existe vidro colorido de nenhuma espécie. Durante o período medieval, as imagens, cores, até mesmo a beleza dos vitrais eram utilizados como meio de catequizar. A arte sacra continua sendo um instrumento de contemplação, meditação, oração, que nos permite conhecer o Evangelho. Então, eu acho que esses vitrais, mais do que ornamentar até a igreja, eles contam uma história, né? Então, quando a gente para observar eles, principalmente em igrejas, assim, momentos de reflexão, a gente começa a observar toda uma história que é contada pelos vitrais, né?
Apesar de saber ler e escrever, a maioria das pessoas, ainda a imagem fala muito forte, né? A imagem é mais fácil de passar a mensagem. Além do mais, os vitrais, eles trazem uma espiritualidade, uma sensação de oração, de conforto para as pessoas, levam as pessoas a orar. Se toda essa beleza nos aproxima de Deus, Dulce também se aproxima mais dele durante a elaboração desta arte sacra. Eu vejo nisso, sabe, uma forma de estar perto de Jesus. E com essa bela reportagem, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Notícias da Igreja, do Brasil, do mundo, você também pode conferir no nosso Instagram, @CN Notícias. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa que abre o acampamento de cura e libertação com a participação do padre Anderson Guerra. Uma ótima noite e bom fim de semana a todos. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.